Olá, meus queridos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, nós estamos aqui reunidos para prestarmos mais um culto de louvor e gratidão a nosso Deus. Culto este que nós aprenderemos um pouco mais da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você, a sua casa, a sua família, e que nós sejamos tremendamente abençoados pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite com um objetivo muito claro, de edificação da sua vida espiritual, da sua casa, da palavra de Deus na sua vida, no seu coração, e que a igreja de Cristo permaneça firme, que a igreja do Senhor continue crescendo a cada dia mais. Novamente dizendo, nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser Orientado na Vida Cristã. E o nosso tema desta noite é aos jovens. Domingo passado nós estávamos falando sobre os presbíteros, aos líderes espirituais. E hoje nós vamos investir esse tempo de aprendizado aos jovens. E continuaremos então na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o verso 7, que diz assim então a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5, 6 e 7, que diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos nesta oportunidade, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos neste momento aqui reunidos, prestando esse culto ao Senhor e aprendendo nesta quarta-feira um pouco mais sobre a sua palavra. Continue, Deus, ministrando nas nossas vidas, continue, Deus, ministrando aos nossos corações e também, Pai, esta palavra direcionada aos jovens, que o Senhor continue nos mostrando aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado até aqui, Pai querido, pelo privilégio de nós estarmos aqui, nesse tempo, aprendendo um pouco mais do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, como no domingo nós já havíamos falado, o contexto em que Pedro estava inserido era um contexto de dificuldade, de perseguição, mas ele também, a partir do versículo 5, e ele fala especificamente sobre os jovens. Ele dá conselhos específicos aos jovens e também ministra outros conselhos gerais a outras classes ou outras pessoas que nós podemos entender. Mas nesta oportunidade nós queremos nos debruçar exatamente a esse público, aos jovens. Então, nós podemos perceber nesse texto que nós lemos, pelo menos 3 conselhos aos jovens. O primeiro conselho que nós podemos observar está lá no versículo de número 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. O primeiro conselho que nós podemos observar nesse texto é o seguinte: seja humilde. Após algumas orientações então aos presbíteros, Pedro faz os conselhos gerais e neste verso especifica aos jovens, especificamente. Porque Pedro ele sabe a importância que o público, ou que esses jovens representam ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, e o que eles representam também ao reino de Deus. De maneira simples e direta, esses conselhos fazem parte do crescimento cristão dos jovens. Olha só,
quando nós pegamos esse versículo de número 5 e começamos a analisar ele por partes, nós podemos observar muitas riquezas da palavra de Deus. Olha só, ele diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens. Olha só, quando ele inicia o capítulo 5 e ele fala aos presbíteros, ele fala a mesma coisa, rogo, né? Então, domingo passado, nós falávamos sobre essa importância ou a especificidade dessa palavra. Mais uma vez, Pedro ele usa aqui aos jovens, rogo igualmente aos jovens. Olha só o que ele diz: sede submissos aos que são mais velhos, sujeitos, ou seja, nós devemos, os jovens, eles devem ser sujeitos, obedientes, serem dóceis, pela experiência que possui, especialmente quando agem nos preceitos da palavra de Deus. Os mais velhos, os anciãos, têm experiência de vida. Quando esses anciãos são experimentados na palavra de Deus, no relacionamento com o Senhor, são grandes e boas oportunidades para os jovens aprenderem. E é desta forma que nós precisamos caminhar. Jovem, você que é jovem, valorize os anciãos que você conhece. Valorize as pessoas que você conhece no seu convívio a cada dia. E quando nós podemos observar um pouco mais o texto, ele diz assim: no trato de uns para com os outros. Ele quer dizer uma comunicação cordial, um contato, uma convivência, a familiaridade, a intimidade nos relacionamentos, o respeito. Existem muitos jovens hoje em dia que não têm respeito uns com os outros, porque eles estão ali vivendo na sua juventude, eles estão vivendo ali na sua longevidade momentânea da juventude. Eles não valorizam esses preceitos. E a palavra de Deus fala que nós devemos ter um zelo no trato de um para com os outros. E esses jovens, o apóstolo Pedro está falando especificamente a esse público, a estas pessoas. Essa comunicação que deve haver, essa convivência, essa familiaridade, e tudo isso baseado no preceito bíblico e também com amor, com respeito e com humildade. Ele diz também: cingivos todos de humildade, ou seja, submissão, obediência, respeito, sujeição, passividade. Os jovens, eles têm um potencial extraordinário, mas é necessário que eles também sejam orientados. Os jovens têm potencial incrível, mas há necessidade de uma orientação de pessoas mais experimentadas, de pastores experientes, de anciãos, de homens de Deus que também oriente este rebanho. E ele diz também, a palavra do Senhor diz assim: Deus resiste aos soberbos, ou seja, aqueles que são arrogantes, entufado, imodesto, jactanciosos, aqueles que são orgulhosos, presunçosos, enfim, os vaidosos. Você que é jovem, aproveite a sua juventude, mas tome cuidado, continue sendo humilde, continue colocando o seu coração diante de Deus, continue colocando a sua vida no altar do Senhor, continue rendendo graças ao Deus e Pai, e todas as coisas. Nós precisamos buscar tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele também diz o seguinte ali no verso 5, aos humildes concede a sua graça. O jovem de coração ensinável. Muitas vezes, o jovem, pela sua impulsividade, pela sua energia, pela sua robustez, ele age de forma impensada. E nós precisamos buscar essa humildade no Senhor, ter um coração ensinável, um jovem de coração ensinável, de coração compassível. Este é o desejo de Deus para cada um deles. Este é o desejo para cada um de nós. E o segundo conselho que nós podemos observar neste texto é o seguinte: coloque-se nas mãos de Deus. Olha só o que diz o verso de número 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.
Apesar da força que o jovem possui, como já foi dito, o vigor, a relevância, é necessário se humilhar na presença de Deus. Certamente, o jovem passa por momentos de indecisões, alvos, seus sonhos, as suas conquistas, os seus desafios de vida, aquilo que ele precisa decidir que vai ter uma durabilidade para a sua vida. Sonham com o futuro, mas passam por inúmeros desafios no presente. Os jovens precisam entender, eles precisam observar e se colocar sempre nas mãos de Deus. É o início de assumir as grandes responsabilidades que os ajudarão em o seu crescimento espiritual. E os jovens, eles precisam disso. Eles precisam caminhar na direção do Senhor, eles precisam caminhar no cuidado de Deus, eles precisam se colocar nas mãos do Senhor, eles precisam se colocar no trato de Deus com a sua vida. Entretanto, é fundamental, antes de qualquer coisa, que esses jovens, você que é jovem, coloque-se totalmente, exclusivamente nas mãos do nosso eterno e bom Deus. O jovem não perde a sua mocidade ao dedicar a sua vida a Deus, mas sim ganha com este privilégio. O jovem, quando dedica a sua vida ao Senhor, é um privilégio muito grande. O jovem, quando gasta a sua mocidade a Deus, desde a sua mocidade até a sua velhice, é um privilégio muito grande. E nós precisamos entender isso. Você que é jovem, dedique-se ao Senhor. A igreja do Senhor conta com esta geração que certamente fará diferença no mundo. Esta geração de jovens, Deus vai contar com a sua vida. Deus, Ele quer contar com a sua vida, com o seu coração. Deus sabe quem somos e o quanto nós precisamos de seus cuidados. Muito obrigado, porque quando você demonstra isso, quando você coloca isso à disposição de Deus, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar, sim, o seu coração. E o terceiro conselho que nós podemos aprender nesse texto é o seguinte: entregue ao Senhor os seus anseios. Olha só o que diz o verso de número 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Muitos jovens nesta fase da vida passam por crises. Muitos não foram orientados adequadamente para esta fase. Muitos sofrem por não terem estrutura emocional para suportar as adversidades da vida. Muitos jovens, infelizmente, tiveram situações difíceis, passaram por momentos difíceis, passaram por questões difíceis, e quando chega nessa faixa etária, desta fase para a fase adulta, não suportam as pressões da vida. Mas, quando nós entregamos essas dificuldades ao Senhor, os seus anseios ao Senhor, Deus, Ele vai cuidar do seu coração. Deus, Ele vai cuidar da sua vida. Deus, Ele nos ensina, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Apesar de não ser fácil, mas este é o caminho, esta é a orientação de Deus para a nossa vida, para a sua vida, que é jovem. O jovem, empenhe-se em conhecer mais de Deus, empenhe-se em conhecer mais do Senhor, invista tempo a sós com Deus, priorize Deus na sua vida. Talvez você não consiga entender em tempos difíceis, mas Ele está cuidando de você em todo o tempo. Talvez você não consiga discernir nesse momento da sua vida as dificuldades, as questões que vão aparecendo, mas Deus está cuidando de você em todo o tempo. E quando nós olhamos para essa palavra, quando olhamos por essa ministração, para esse texto, quando nós apreciamos esses conselhos, especificamente aos jovens, nós não podemos ficar apáticos, mas nós precisamos ter uma atitude de mudança.
nós precisamos ser humildes, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e nós precisamos entregar todos os nossos anseios aos pés do Senhor. Você que é jovem, você que está vivendo nesse momento da sua vida, essa juventude, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, a questão é: entregue-se plenamente ao Senhor. Dedique plenamente a sua vida a Deus. Gaste tempo com o Senhor. Aprenda mais da sua palavra. Viva na comunhão com Deus. E Deus quer usar a sua vida nesta geração. Certamente, quando o apóstolo Pedro, ele fala, ele gasta esses versículos, ou este versículo especificamente, o verso 5, aos jovens, é Deus tratando e cuidando desta geração, desta juventude que há em você que é jovem. E Deus quer usar a sua vida, Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida, o seu coração, animando a cada dia os seus passos e que possamos em breve, na próxima oportunidade, aprender e continuar com esta série de mensagens e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Muito obrigado até aqui, um grande abraço e até a próxima.